Muito bem, a gente está começando as nossas atividades nesse nosso webinar Viver em Tempos de Incertezas com o professor Júlio Zabatiero. Eu gostaria de esperar alguns minutos para que todo mundo possa se conectar com seus computadores, se instalar aqui na nossa sala virtual, no nosso salão virtual. Acho que o paralelo que tem com os momentos em que a gente faz isso de maneira presencial é que você está chegando no salão, você está sentando na sua cadeira, acabando de pegar o seu caderno para fazer as suas anotações. Então, a gente costuma dar esses minutinhos enquanto todo mundo vai se instalando aqui nessa nossa sala virtual de apresentações dos nossos webinários. Hoje a gente vai ter, então, o professor Júlio Zabatiero, que vai desenvolver o tema Viver em Tempos de Incertezas. Eu gostaria de dar as boas-vindas, então, a todas as pessoas que estão se instalando, que estão chegando. Duas boas-vindas àquelas pessoas que estão voltando para o seu segundo ou até para o terceiro webinar dessas últimas semanas. Duas boas-vindas para as pessoas que estão aí ou participando pela primeira vez de um desses nossos encontros. Você que já participou antes, você sabe, você que não participou ainda, eu gostaria de dizer que existe uma grande ferramenta que você encontra passando o seu mouse na parte de baixo da tela, uma ferramenta que tem dois balãozinhos, está escrito Q e A. É uma ferramenta que você pode usar para, durante a apresentação do professor Júlio, pontuar suas perguntas, fazer as suas perguntas, para que depois a gente possa desenvolvê-las, possa respondê-las. O professor Júlio vai falar por volta de 30 a 35 minutos, e a gente separou um tempo ao final dessa apresentação para ouvir um pouco de vocês, para ouvir as suas perguntas, para ouvir as suas colocações, as suas ponderações, as suas dúvidas. Então, utilize essa ferramenta, eu te peço, aqui embaixo da sua tela, se você passar o mouse, tem o botãozinho Q e A, e você pode, então, apresentar suas perguntas para a gente. Ainda nesses momentos de abertura, eu gostaria de convidar o professor Reginaldo von Zuben, que é o diretor da FATIP, para dar algumas palavras de boas-vindas para vocês, para falar um pouquinho sobre também o nosso palestrante de hoje. Professor Reginaldo, por favor. Minha palavra é de gratidão a vocês que estão conosco em mais esta webinar. Como o professor César disse, a nossa terceira webinar promovida pela FATIP. O nosso agradecimento especial a você que é a primeira vez, né? Esperamos essa tarde ter uma boa reflexão, né, uma boa discussão em torno de um tema que é tão presente na vida de nós. Fique atento aos próximos webinars que nós teremos, sinta-se convidado para isso. Quero fazer uma rápida apresentação do professor Júlio. Para muita gente, penso eu que dispensaria esta apresentação, né? Mas como sempre nós temos pessoas de outras denominações, de outras igrejas, e até mesmo membro da nossa igreja, da nossa denominação, Igreja Presbiteriana Independente, penso que é relevante uma breve apresentação, até porque se a gente ficar falando muito da vida do professor Júlio, tudo que ele já fez, tudo que ele faz, a gente não tem palestra hoje e fica falando só do currículo extenso que ele tem. Mas o professor Júlio, antes de mais nada, é um amigo, é um colega de caminhada na educação teológica, né? O nome completo dele, Júlio Paulo Tavares Mantovani Zabatiero. É pastor jubilado da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e tem todo o seu ministério junto à igreja marcado pela intensa dedicação à educação teológica. Desde o ano de 1980, é professor de seminários, de faculdades de teologia, portanto, tem praticamente aí 40 anos de caminhada na área da educação teológica. E, além de professor, o professor Júlio também já foi diretor, já foi coordenador de cursos de graduação, de pós-graduação, tendo a sua passagem, a sua caminhada presente nas instituições como a Faculdade Teológica Sul-Americana, em Londrina, onde trabalhamos juntos, eu, o Júlio e o César. Depois também foi professor na Escola Superior de Teologia, a ESTE, em São Leopoldo. Trabalhou na Faculdade Unida, em Vitória, e atualmente é professor da FATIP e coordenador dos nossos cursos de pós-graduação e também
tem a sua ligação com a Faculdade Teológica Sul-Americana. O Júlio tem vários livros publicados, vários artigos, né? É doutor na área de Antigo Testamento, e esse doutorado ele fez na ESTE, em São Leopoldo. É casado com a Glauce e atualmente mora na cidade de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, e penso que é alguém muito capacitado, muito apropriado para compartilhar do tema que ele preparou para nós nesta tarde. Muito obrigado, Júlio. Desde já agradeço por você aceitar estar conosco. A palavra é sua e você tem aí o período de 30 a 35 minutos para compartilhar conosco. Olá, boa tarde, pessoal. Alegria estar aqui na companhia de vocês, participando pela minha primeira vez na webinar da FATIP, e participando pela primeira vez num webinar na vida, né? E sabe que depois de uma certa idade a gente é surpreendido. Então, uma das dificuldades de viver em tempos de incerteza é lidar com esses programas tão certinhos de computador que não encaixam direito na nossa maneira de fazer as coisas, que passam por um pouco de intuição, né, de tentativa. Então, a hora que o César estava dizendo para vocês, passa o mouse lá embaixo, vai aparecer uma ferramentinha. Eu lembro que a primeira vez que eu usei o Zoom, eu passava o mouse e a ferramentinha aparecia e ia embora, aparecia e ia embora. Né? Era um verdadeiro cometa, né? Ele vem, quando você pensa em usar, ele já foi embora. Né? Agora eu já aprendi a usar. Então, espero que vocês vão se acertando aí com essa ferramentinha muito interessante e da gente poder conversar estando assim tão longe uns dos outros, né? Tá certo que não é uma situação agradável que nos colocou, pelo menos nós como FATIP, a começar a fazer os webinars, né? A situação pela qual toda a humanidade enfrenta hoje no planeta é uma situação muito difícil, muito complexa. Todos vocês sabem como é difícil enfrentar essa falta de certeza quanto ao emprego, quanto à saúde, quanto a quando é que as coisas vão voltar ao normal. Será que a gente está preparado para isso? Será que Deus está olhando para a minha vida? Então, eu acho que nós vamos depois aprender a usar ainda melhor essa ferramenta em tempos não tão ruins. Né? Eu acho que o tempo em que nós vivemos hoje não é, em especial, um tempo de incerteza. É um tempo de sofrimento mesmo. Né? Porque, para mim, a incerteza é a moeda corrente da vida cotidiana. Né? A vida é incerta. Uma das frases famosas do grande escritor português Fernando Pessoa diz: navegar é preciso, viver não é preciso. Né? Ou seja, para você navegar, você necessita de precisão, de exatidão. Senão você afunda o navio, você não chega onde você quer chegar. Viver não é preciso. A vida é incerta. A vida é marcada por uma série de circunstâncias, de situações que fogem completamente ao nosso controle. Para começar, o nosso nascimento. Nós não escolhemos os nossos pais, não escolhemos o lugar onde vamos nascer, não escolhemos a época em que vamos nascer, não escolhemos o orçamento da nossa família, etc, etc, etc. E depois que nascemos, começamos a fazer escolhas. E mesmo assim, essas escolhas não têm uma resposta certa. Quem já teve filho pequeno, ou quem tem filho pequeno, ou quem se lembra da sua primeira semana de vida, certamente vai lembrar aí de que a criança expressa o seu desejo chorando. E nós, pais, ficamos sempre na incerteza, na dúvida. Está chorando por quê? Ainda mais quando é primeiro filho ou primeira filha. Depois de um certo tempo que a gente descobre, está chorando, é bom, está com fome, precisa trocar, está com sede, ou está com calor, né? Ou está sozinho. Né? A criança viveu um tempão ali no útero da mãe, tudo protegido, bonitinho. De repente é jogado num ambiente que ela não conhece nada, ela chora.
Aí você vai dar de mamar e você diz, bom, agora vai parar de chorar, tenho certeza. Passa 5 minutos, começa a chorar de novo. Até você aprender que criança pequenininha sofre de cólicas estomacais, digestivas muito grandes, porque a barriguinha, o estômago, enfim, o sistema digestivo nunca trabalhou com nenhum tipo de alimento. Né? Então, é uma maquininha jamais utilizada. Então, quando você começa a utilizar esse órgão, essa maquininha, ele dói. Né? E fazendo um parênteses, é o que eu digo para muito estudante. O cérebro, para muita gente, é uma maquininha nunca usada. Então, quando o professor dá alguma leitura para o aluno, ele vem e reclama, professor, está doendo na minha cabeça. Pois é, usa, né? Você lê, estuda, o cérebro é como qualquer outro órgão do corpo. Tá? Ele só vai funcionar bem se você utilizar. Bom, fecha parênteses, isso tem que ser o humor sarcástico de professor. Tá? Vamos voltar para a nossa questão da incerteza da vida. A vida é incerta. Não se preocupe com isso. Já Jesus ensinava isso lá no famoso Sermão da Montanha. Não andeis preocupados quanto ao vestir ou comer. Olhem para os lírios do campo, olhem para os pássaros no céu. Se Deus sustenta as plantas, os animais com tanta beleza, com tanta qualidade, com tanta vida, com tanta vitalidade, muito mais nós, seres humanos, a quem Ele criou e ama, pessoas à sua imagem e semelhança. E várias vezes nas cartas de Paulo, o apóstolo também exorta os membros da igreja a não se preocuparem, a não andarem ansiosos, não andarem ansiosas, exatamente porque a vida é incerta, e a vida é incerta inclusive para quem tem fé, inclusive para quem tem muita fé, inclusive para quem acha que tem muita, mas muita fé, e que Deus está do lado dessa pessoa e que nunca vai dar nada errado. Bem, pode dar tudo errado. Assim como pode dar tudo certo na vida. O normal é dar algumas coisas certas, outras coisas erradas, porque a vida é vivida sob o signo da incerteza. Tá? O que nós pensamos sobre o que é certo, o que é errado, nem sempre funciona. O que nós esperamos das reações das pessoas nem sempre funciona. Bom, chega de enfatizar aí a incerteza da vida. O problema não são as incertezas da vida, o problema não é viver nas incertezas. A questão é como nós lidamos com elas. Há maneiras melhores e maneiras piores de lidar com as incertezas da vida. Vamos lembrar, por exemplo, do Abraão. Abraão foi chamado por Paulo de o pai da fé. Foi o principal homem do início da história de Israel, né? Ele e sua esposa Sara foram o casal que deu origem a todo o povo de Israel. E Abraão, como a gente sabe, quem vive no meio evangélico está cansado de saber, no meio católico, a gente conhece bem a história de Abraão. Deus chama Abraão e diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para o lugar que eu te mostrarei. Ou seja, Deus falou para Abraão largar tudo que dava certeza e segurança a ele e propôs uma aventura. Vai embora, vai viajando aí. Eu imagino, às vezes, o Abraão conversando com Deus. Falei, Senhor, vai para onde? Ele falou, olha, vai indo. Mas o senhor não tem um mapinha para me ajudar? Não, não tenho. Eu não tenho um GPS? Aí Deus responde para Abraão, não inventaram GPS ainda, Abraão. Presta atenção. Abraão fica meio assim, mas, Senhor, eu vou, mas o senhor não pode dar uma dica? Vou dar uma dica para você, Abraão, tenha certeza. Quando você chegar lá, eu vou mostrar que você chegou. Você quer incerteza maior do que essa? Vá sem saber para onde você está indo. Viver é assim. Abraão é um típico exemplar da vida humana. Ele não é só o pai da fé. Ele é alguém que mostra o que é a vida humana. Corajoso, cheio de fé, cheio de disposição. O Senhor chamou, juntou as tralhas dele, pegou a esposa, pegou uns parentes ali para não ficar só ele e a esposa sozinho, juntou as tralhas todas e foi embora. Aí, quando ele chega lá, Deus lhe dá uma promessa que vai fazer dele uma grande nação.
Aí você conhece bem a história. Passam-se anos, algumas décadas, e Abraão e Sara tentaram bastante fazer filhos. Eles se amavam, curtiam muito a sua relação como marido e mulher, mas nada. A Sara já estava velhinha, o Abraão já estava quase caindo aos pedaços. E nada de filho. E o Abraão, chega um belo dia, ele devia estar muito chateado, porque diz a Bíblia que a Sara, na época ainda chamava Sarai, foi procurar o Abraão e disse: Abraão, olha, eu não posso ter filhos, Deus fez alguma coisa comigo que eu não posso ter filho. Alguma coisa errada comigo, Abraão. Mas eu posso fazer uma proposta. Tem a nossa escrava aqui, Agar. Agar é bonita, é egípcia, é jovem. Né? Tenha filhos com ela, para que eles sejam, então, os meus filhos. Deus prometeu que você ia ser pai de uma grande nação. Eu estou atrapalhando. Então, quem sabe a Agar resolve o nosso problema. E o Abraão, não sei se satisfeito ou insatisfeito, feliz ou infeliz, aceita a proposta de Sara, sua esposa, mantém relações, então, com Agar, e Agar engravida. Né? E, fazendo um parênteses, você acha muito estranho essa história de uma esposa entregar para o marido uma outra mulher para ele poder ter filhos com ela, ela é estranha mesmo. Né? Mas naquela época, a gente está falando aí de 1400, 1500 a.C., a sociedade era mais estranha ainda do que a nossa. Né? E para as mulheres ela era ainda pior, porque eram sociedades poligâmicas, em que os homens podiam ter várias esposas e, em compensação, a mulher não podia ter vários maridos. Né? Os homens podiam divorciar uma esposa, podiam repudiar uma esposa se ela não cozinhasse direito. Isso literalmente funcionava assim. Mas a esposa não podia divorciar o marido se ele não sustentasse a família direito, se ele fosse violento, etc. A mulher não tinha direitos. Né? Então, era uma sociedade patriarcal, poligâmica. Então, o que Agar, Abraão e Sara fizeram ali não era nada fora do normal da época, que não quer dizer que fosse certo, né? Mas era o normal da época. Bom, qual é a moral dessa pequena história? Lembrar esse pequeno relato aí do Abraão. É que o Abraão, apesar de toda a fé, apesar de toda a disposição de servir a Deus, chegou um momento em que a incerteza tomou conta dele. Né? A incerteza tomou conta dele e ele simplesmente foi dar uma mãozinha para Deus. Né? Acho que vários de nós, ao longo da vida, já tentamos fazer uma coisinha dessa. Né? A gente ora, pede ajuda para Deus, parece que Deus não está respondendo a oração, aí a gente vai, né, dar uma ajudinha. Né? Às vezes essa ajudinha é normal, às vezes a ajuda não é tão normal assim, como foi o caso do Abraão com a Sara. Né? O Abraão lidou, naquele momento, de uma forma errada com a incerteza. Ele respondeu à incerteza com a dúvida. Olha, talvez Deus não tenha falado direito comigo, talvez eu não tenha entendido direito o que Deus falou, talvez a Sara seja a mulher errada. Você imagina uma hora dessa, o camarada recebe a promessa de Deus que vai ter uma grande nação, passa 30 anos e não tem um filho. E não foi por falta de tentar, a incerteza cresce, a dúvida cresce, e aí a resposta de Abraão foi inadequada. Bom, vou resolver por minha conta. Então, essa é a maneira mais comum como nós, seres humanos, lidamos com as incertezas da vida. Eu vou resolver do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. Tá? Há momentos em que a gente tem que resolver as coisas mesmo, mas em muitas situações não é possível a gente resolver sozinho nada. A gente precisa resolver em grupo, a gente precisa resolver em família, a gente precisa resolver em coletividade, em comunidade, a gente precisa resolver junto com Deus. Ou há situações em que a gente simplesmente não precisa resolver. Né? Situações que não têm solução. Em que o que nós precisamos, então, é aprender a viver com essas situações, com essas circunstâncias. Eu dei o exemplo de Abraão, 1400, 1500 anos antes de Cristo. Mas no mundo moderno, esta atitude do Abraão recebeu um nome pelos filósofos, pelos grandes estudiosos. Essa atitude recebeu o nome de autonomia. O ser humano é o chefe de si mesmo. E desde
o início da modernidade, desde o século XVI, pelo menos, tá? As sociedades humanas são construídas de tal maneira que o ser humano possa resolver sozinho todos os seus problemas, sem precisar da ajuda de Deus, de anjos, de santos, etc. e tal. E chegamos a um mundo tão individualista que tem muita pessoa que acha que pode resolver tudo sem precisar da ajuda de ninguém mesmo, né? Primeira maneira errada de lidar com a incerteza, né? Tentar assumir o controle da vida. A vida não tem controle. Segunda maneira errada de lidar com as incertezas da vida é a maneira inventada pelo capitalismo, né? Que é a forma econômica mais perfeita que o ser humano criou na sua imperfeição, né? Se você, entre aspas, der sorte na vida, o capitalismo vai ser uma maravilha para você. Você vai ser Bill Gates, você vai ser Mark Zuckerberg, né? Você vai ser o Barack Obama, você vai ser Antônio Hermílio de Moraes, né? O problema é que normalmente a sorte sorri para uma a cada 50, 100, 200 mil pessoas. E se você for uma pessoa normal, você vai ser o Júlio, o João, a Maria, o Manuel, etc., né? O capitalismo é uma forma tão perfeita de organização da vida econômica que quem acredita nele luta tanto para acumular bens, para acumular dinheiro, para acumular terras, para acumular riqueza, para pagar pouco para os outros, para acumular gente trabalhando para si mesmo, que ele nunca vai se sentir ameaçado pela pobreza. Por quê? Porque todos os objetos e todas as pessoas que ele possui lhe dão certeza. E nós, simples mortais, que não conseguimos chegar ali à riqueza e ao poder no capitalismo, a gente substitui isso com o consumo, né? A nossa sociedade do século XXI é a famosa sociedade de consumo, de pessoas consumistas, né? A pessoa, diante das incertezas da vida, precisa ter cada vez mais coisas, né? Eu lembro da minha infância, né? Voltando para o passado. Então, vamos pensar aí, quase 60 anos atrás. Eu lembro da minha infância, quando eu ia para a escola, primeira série da escola. Eu tinha um par de sapato, era o Vulcabras 707, né? Ele durava o ano inteiro. Eu tinha um tênis, que era Alpargatas, nem tinha muita marca para a gente escolher, né? Então, eu tinha um tênis que tinha que durar o ano inteiro. E como eu não cresci muito, né, às vezes o sapato durava mais de um ano, o tênis durava mais de um ano, né? O uniforme escolar eu tinha um, né? E um uniforme para educação física. Hoje, você vai ver o que as escolas pedem, tem vários exemplares de uniforme. Você tem que ter vários uniformes. Tem que ter um monte de tênis, tem que ter um monte de sapato, né? Ou seja, a gente não se sente mais seguro quando tem uma coisa só, né? O negócio ficou tão complicado que hoje em dia as pessoas têm até esse negócio de relacionamento aberto, né? Eu tenho uma esposa, eu não tenho nenhuma, então vou ter um monte. Mal sabe a pessoa que quanto mais tem, menos tem de fato, né? Quanto mais tenta amar, menos consegue, né? Mas fecha parênteses que a gente não precisa ficar discutindo essas coisas chatas aí. Então, o consumismo é uma forma completamente errada de lidar com a incerteza. Você vai perguntar, mas Júlio, não é sábio a gente fazer poupança? Não é sábio a gente ter alguma reserva financeira? Claro que é. Uma coisa que eu aprendi depois dos 50, no mundo do trabalho, é que se você tem um emprego só, você não tem nenhum, né? Então, depois de uma certa idade, eu passei a ter 2 empregos, porque pelo menos, se tu der uma zebra, você tem um, né? E pode ser que dê uma zebra, você fique sem nenhum dos 2, mas é mais fácil você perder um do que perder 2, né? Nós vivemos num mundo de trabalho que é muito precário. Se você só sabe fazer uma coisa na vida, cuidado, né? Você corre riscos muito grandes. Então, é necessário, sim, sabedoria para lidar com as incertezas. Existe a sabedoria na questão econômica, na questão da profissão, na questão da educação, etc. e tal. Viva sabiamente, tá? Mas a sabedoria nos ensina que não adianta acumular coisas ou bens
para ter certeza. Uma terceira forma muito atual de lidar com as incertezas, também errada, é tentar construir certezas. Então, é muito comum para nós, seres humanos, nós somos uma espécie muito interessante. Nós somos o único, entre aspas, bicho no planeta que constrói linguagem, que faz cultura, que dá sentido às coisas. Então, como nós pensamos, nós descobrimos que a vida é incerta, que a vida é complicada. Quanto mais você estuda sobre o sistema econômico, tanto mais apavorado você fica. Quanto mais você estuda sobre a situação política do Brasil, mais cheio de preocupação você fica. Então, a gente tenta criar certezas. Então, a ciência é um mecanismo de construção de certezas. A ciência trabalha com a lei do certo induvidável. Se acontece X, vai acontecer Y. X é a causa de Y. Se X é a causa de uma coisa, sempre o resultado de X vai ser o Y. Se B é a causa de uma coisa, sempre o resultado de B vai ser aquela coisa. Então, isso na ciência produz resultados muito interessantes, mas na vida cotidiana, às vezes, pode produzir resultados complicados. Por quê? Porque a gente acha que pode sempre repetir o que a gente fez no passado. Eu lembro quando eu era seminarista, e eu ajudava o pastor da minha igreja, e o pastor e eu queríamos mudar algumas coisas na escola dominical. A iniciativa não foi nem minha. O pastor queria mudar. E eu estava seminarista, primeiro ano, o pastor chegou para mim, Júlio, pastor fantástico, pastor Plínio, tem uma lembrança muito querida dele, até hoje. Pastor Plínio Moreira da Silva. Júlio, você vai dar aula na classe de adultos. Eu supostamente era um adulto, já tinha 18 anos, estava no primeiro ano da faculdade. Tá bom, pastor? O senhor acha que eu posso? Não, você vai lá dar aula no adulto, eu montei o material, a gente conversa antes e você vai lá e leciona. No primeiro domingo eu fui lecionar na classe de adultos. Me apresentei, falei que o pastor tinha pedido para ir assinar, tal e coisa. Aí um dos diáconos da igreja se levantou, olhou bem assim para mim, com toda a educação, com todo o respeito que ele conseguiu reunir, e disse, olha, o que você tem de vida, eu tenho pelo menos o triplo. O que você acha que você está fazendo aqui? Você acha que você vai me ensinar o quê? Na hora eu fiquei assim, meio perplexo, eu nem lembro como é que eu resolvi a questão. Eu sei que eu dei a aula, eu lembro que eu dei a aula, eu não lembro como foi. Aquele diácono estava lidando com as incertezas da vida dele. Eu sempre fiz a coisa assim, eu vou sempre continuar fazendo. Então, ninguém vai me ensinar. Agora, tem uma outra maneira de construir certeza, que não é a ciência, que não é a experiência, mas é o fundamentalismo. É a gente acreditar sempre na mesma verdade. A gente achar que uma determinada doutrina, que uma determinada ideia, que um determinado tipo de culto vão transformar as incertezas da vida em certeza. E o fundamentalismo, eu falei do fundamentalismo religioso, mas fundamentalismo pode ser político. Você quer fundamentalismo mais grotesco do que os tipos de fundamentalismo político que nós vemos hoje no Brasil? Tem uma turma que tem certeza absoluta que um determinado fulano vai resolver os problemas do Brasil. Tem uma outra turma que tem certeza absoluta que esse determinado fulano não vai resolver nunca. E aí vai se multiplicando. Aí o que acredita no fulano bate no que acredita no ciclano. Por quê? Porque se você tem certeza absoluta, você nunca vai conversar com ninguém. Você nunca vai dialogar, você nunca vai aprender. Bom, para a gente terminar. Como, então, lidar de modo adequado com as incertezas da vida? Tem as coisas normais de sabedoria, de experiência, etc. e tal, mas eu diria assim que a chave teológica, a chave cristã para lidar com as incertezas da vida é a fidelidade. A fé ou fidelidade.
E fidelidade não é apenas crer em algo, não é apenas crer que Deus é bom, que Jesus salva. Fidelidade é manter um relacionamento constante com pessoas. A fidelidade nem é uma coisa que eu construo, que eu faço, né? A Bíblia ensina que não tem um homem justo, não tem uma mulher justa, não tem uma pessoa fiel no mundo. A fidelidade é uma característica de Deus. E a partir do momento que nós entramos em relação com Deus, Ele nos torna fiéis. Então, nesse tempo em que até a religião, até a fé cristã ficou marcada por cálculo, por certezas, por arranjos, né, de política, disso, daquilo, eu acho que a gente precisa resgatar esta simplicidade do que é ser cristão. Ser um homem cristão, ser uma mulher cristã, é ser uma pessoa que mergulhou na fidelidade de Deus e vive nessa fidelidade. Né? É ser uma pessoa que vive na comunhão com Deus. Né? Mesmo que você não tenha provas, mesmo que você não tenha certezas, mesmo que tudo na vida indique o contrário, Deus está do seu lado. Deus vive com você, Deus é fiel a você e a toda a sua criação. Então, algumas vezes me perguntaram, Reverendo Júlio, o Covid é castigo de Deus? A minha resposta é: Deus não castiga ninguém. Nós é que nos castigamos com os nossos próprios pecados. Deus salva. Você não vai achar em nenhum lugar da Bíblia o adjetivo castigador para Deus. Deus é salvador. Quando perguntaram a Jesus o que ele veio fazer, em João 3, ele disse: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar. Por quê? Porque o mundo já está condenado. Nós nos condenamos a nós mesmos. Deus nos inocenta, Deus nos liberta. Nós somos infiéis. Deus nos torna fiéis. Para viver em tempos de incerteza, para lidar com as incertezas da vida, a solução é simples. Deixe Deus fazer de você uma pessoa fiel. Obrigado pela atenção. Deus abençoe a gente nesse momento. Passo a palavra para o nosso chefe, para a segunda parte da nossa conversa aqui. Muito bem. Não vai ser o chefe, vai ser o menos que o chefe aqui. Eu agradeço ao professor Júlio pela sua exposição, pelo tempo inicial aí de exposição a respeito desse tema, sobre viver em tempos de incerteza. A gente recebeu uma série de perguntas, professor Júlio, ao longo do seu tempo de exposição. Gostaria de reforçar para as pessoas que já ouviram e dizer para as pessoas que não ouviram aquela ferramenta que o professor Júlio citou no comecinho, que você às vezes tem que correr um pouco atrás dela. Ela está aqui embaixo, a ferramenta QIA. Você pode fazer as suas perguntas e a gente, tanto quanto possível, vai abordar algumas dessas perguntas aqui. Certamente não vai ser possível responder a todas, mas a gente tenta sintetizar um pouco e selecionar algumas das principais delas, e a partir daí a gente vai batendo papo com o professor Júlio. Eu gostaria de começar com uma pergunta do Rubens Coelho Ramalho, professor. Ele diz o seguinte: fala-se muito em novo depois disso tudo, depois do fim da pandemia, né? O pessoal fala muito, de fato, novo normal, né? Como que o senhor vê esse novo, à luz dessa questão toda das incertezas, esse novo que pode vir a desabrochar nesse período pós-pandemia? Boa pergunta e terrível, né? Bom, eu não acredito muito no novo normal. Por quê? Eu andei olhando o que aconteceu, por exemplo, em alguns lugares da Europa em que, entre aspas, a vida voltou ao normal, e o pessoal estava fazendo fila para entrar em shopping center para comprar coisa. Nós estamos falando de europeu, né? Supostamente tem um grau de cidadania, cultura, entre aspas, mais elevada, que depois de tudo isso, então, responderia a esse anormal da pandemia com uma atitude mais saudável, fosse mais amistoso, fosse mais fraternal, fosse mais dialogal. A primeira coisa que o pessoal fez foi fazer fila em shopping center.
Isso aconteceu em várias cidades da Europa, aconteceu em várias cidades dos Estados Unidos. Li recém uma notícia aqui no Brasil, acho que numa cidade interior de São Paulo, me fugiu a memória. Abriu shopping. Né? Primeira coisa, fila para entrar no shopping. Ou seja, eu acho que as pessoas, depois de tanto tempo presas consigo mesmas, né, elas, na maior parte dos casos, descobrem que não sabem viver consigo mesmas, não sabem viver com outras pessoas. Eu gostaria muito que, depois desse período todo, umas relações fossem mais humanas, que as pessoas dedicassem mais tempo umas às outras, que as pessoas gastassem menos com coisas e gastassem mais tempo e dinheiro com pessoas, fazendo coisas boas para os outros, fazendo coisas boas para si mesmas, gastassem mais tempo convivendo consigo mesmas, convivendo com Deus. Não tenho muita esperança positiva nesse aspecto, mas eu creio que nós, cristãos, somos empoderados por Deus para criar esse novo normal. Se não para o mundo inteiro, pelo menos para nós. Acho que nós, cristãos, podemos repensar a nossa rotina cotidiana. A gente viu que é muito chato ficar o tempo todo em casa. Eu cheguei a ouvir mães dizendo, eu não aguento mais meus filhos. É óbvio que é um desabafo, né? Mas, se você for realista, a mãe, ou o pai, ou quem cuida da criança, ficar 24 horas por dia com aquela criança cheia de energia, e ficar entre nós, nunca ninguém disse não para ela, então essa criança não sabe ouvir um não, não dá para aguentar mesmo. Então, eu espero que nós, cristãos, possamos construir formas novas de viver o cotidiano. Ficar menos tempo na frente da televisão, mais tempo lendo, mais tempo conversando com as pessoas. Ficar menos tempo em lazer, só para a gente descansar e fazer da ajuda ao próximo o nosso lazer. Não precisa ser 100%, mas pode ser uma forma muito rica de lazer, ajudar pessoas. Então, fica aí minha resposta e meu convite. Nós temos a energia, a força, a sabedoria, o poder de Deus para construir uma nova normalidade. Porque a sociedade não vai fazer isso. Sim, muito bem. A recíproca é verdadeira, viu, professor? Às vezes as crianças, os filhos e as filhas também não aguentam mais os pais e as mães aí o tempo todo dentro de casa, né? Você tem duas adolescentes em casa, né? Exatamente. Eu digo para vocês que estão assistindo, a gente tem um espaço compartilhado aqui na minha casa e a gente compartilha a mesa de estudos e tudo mais, e minha filha está aqui do meu lado me olhando e concordando, é difícil mesmo. Professor Júlio, né? Bom, eu só gostaria de enfatizar mais uma vez, as perguntas podem ser feitas na ferramenta QIA, aqui abaixo da sua tela. Você vê também no slide que está projetado na parte principal da tela, já as informações a respeito do nosso webinar que vai acontecer na semana que vem com o professor Marcelo, a respeito do livro de Jó. Você pode achar o link para se inscrever nesse webinar no nosso chat. Dá uma olhadinha ali que já tem o link colocado para você poder se inscrever. A gente acabou de tratar desse assunto, professor Júlio, mas o Odair Martins fez uma pergunta com uma pegada um pouquinho diferente. Ele mencionou essa ideia do novo normal, de certa maneira. Ele fala que sair do isolamento agora é querer voltar para um mundo que não existe mais e não existe mais mesmo. Mas a ênfase que ele dá é a respeito da ação da igreja. Você já falou um pouco da nossa ação enquanto cristãos, enquanto cristãs, mas o que a igreja tem para apresentar nesse momento? O que nós, como igreja, como corpo de Cristo, temos para apresentar, para contribuir com esse novo normal? Será que a igreja vai querer voltar para aquilo que já não existe mais, que não existe antes? Eu não sei. De novo, a minha resposta é muito mais um chute, um palpite, né? Quem está na ativa do pastorado, eu sou pastor jubilado, então eu não tenho que lidar com isso no meu dia a dia. Eu imagino meus amigos e colegas pastores, né, que daqui a pouco vão ter que voltar a fazer culto, todo domingo.
Ah, será que o pessoal da igreja vai querer ir ou não? Simplesmente vamos voltar ao normal? Eu vou responder assim de uma outra maneira. Para ser bem sincero com vocês, eu acho que o que a gente faz hoje de igreja é uma grande perda de tempo. Levem isso numa boa, tá? É coisa de velho falando. Velho pode falar um monte de coisa que, né, depois as pessoas normais dão um desconto. Mas, assim, guardadas os exageros, eu acho que a gente é uma grande perda de tempo. A gente ficar todo domingo fazendo a mesma coisa, né? Todo domingo tentando, né, aprender aquilo que a gente começou a aprender há 20 anos e não aprendeu até agora. Então, eu acho que essas mudanças todas podem nos provocar, como pastores, líderes leigos de igrejas, como membros de igreja, a chacoalhar a gente mesmo e dizer, pô, peraí, ser cristão é só isso aqui? Ah, gente, ser cristão é muito mais do que frequentar a igreja, dar dízimo, cantar no culto. Essa é a coisa menos importante da vida cristã. A coisa mais importante da vida cristã é viver como Jesus viveu. Então, acho que se as igrejas vão oferecer alguma resposta importante para o mundo, se nós, como cristãos, eu, como professor de teologia, como cristão, como seguidor de Jesus, vou oferecer algo útil, transformador para a sociedade nesse tempo, o que eu posso oferecer é viver mais de acordo com o jeito de Jesus Cristo viver. Eu acho que nós, na FATIP e na Faculdade Sul-Americana, onde eu também trabalho, eu acho que nós temos que repensar todo o nosso curso daqui para frente. Na FATIP a gente sempre repensa, né? Lá na Sul-Americana também, quer dizer, a gente está sempre repensando, mas eu acho que a gente agora tem que ir mais fundo, né? Tem que ir mais fundo, não basta fazer pequenas alterações, mexe no currículo, não basta mudar um pouco o jeito do culto, não basta o pastor agora incluir um telão no fundo para a pregação ficar mais agradável. Eu tenho certeza, dentro de todas as incertezas da vida, que nós precisamos reinventar a fé cristã. Nós precisamos deixar de ser cristãos de acordo com o jeitão europeu, ocidental, capitalista, né? De classe média. Eu não tenho nada contra a classe média, não tenho nenhum juízo aqui, mas é só o fato de que as nossas igrejas são assim, né? Ou, como algumas denominações conseguiram fazer, ser igrejas de gente pobre, né? Nós temos que reinventar isso. O cristianismo hoje, para mim, está numa grande mesmice, né? E não sei se é uma boa pessoa para eu invocar aqui como alguém que pensa como eu penso, sem que ele nunca tenha lido nada que eu escrevi, é o famoso Francisco, né? Que por acaso é Papa. Ele está apanhando muito porque ele está tentando reinventar a Igreja Católica, né? Não sei o que vai dar esse processo todo, mas eu acho que nós precisamos reinventar os nossos diversos modos de ser igreja, para que nós possamos mostrar à sociedade o que é ser como Jesus, o que é viver como Jesus viveu, numa sociedade consumista, individualista, acumuladora de poder, belicosa, que não pensa no bem de ninguém a não ser no bem do próprio indivíduo. Minha resposta seria essa. César? Muito bem, professor. Obrigado. Existe um grupo de pessoas quase que em sequência, o Lucas, o Edilson, o Marcos e o José Gonçalves, nosso querido José Gonçalves, que fizeram uma associação entre fé e fidelidade, entre essa incerteza, a questão da incerteza e a questão da fidelidade. Eles de maneiras diferentes, eles perguntaram algo no sentido de dúvidas e incertezas podem ser a motivação para continuar a nossa caminhada enquanto cristãs e cristãos. A fé também pode ser madura em meio a essas certezas, em meio a essas incertezas, em meio a essas dúvidas. Como lidar com a questão da fé e da fidelidade nesse mundo, nesse contexto tão forte de incertezas? Joia. Eu acho que essa pergunta mostra um pouco do que eu falo sobre o que eu chamo do estado atual do cristianismo. Nós construímos ao longo de séculos um cristianismo que identificou a fé com a certeza.
né? Talvez até no Brasil, pela tradução da Almeida, né, que eu também não tenho nada contra a tradução da Almeida, é uma boa tradução, mas às vezes algumas opções têm um efeito que a gente não imaginava. Mas tem algumas versões da Bíblia que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, né? E ao longo do tempo, acho que o protestantismo, muito antes do Almeida fazer a tradução, da Cidade Bíblica atualizar essa tradução, o catolicismo antes, o protestantismo depois, fizeram essa identificação entre fé e certeza. Então, a fé passou a ser um crer nas doutrinas da igreja, né? Eu creio que esta forma de viver a fé cristã é correta, né? Então, as divisões de igreja normalmente surgem por problemas de fé, quando a fé é reduzida a crer que, né? Eu sempre gosto de citar lá Tiago. Crês tu que Deus é um só? Não, fazes bem, os demônios também creem, né? Quer dizer, o crer que não é fé. O crer que é acreditar. A fé é o crer em. Fé é confiar. A confiança sempre se dá no meio da incerteza. Nós sempre construímos a nossa confiança no meio das incertezas. Quando as coisas começam a dar errado na vida, que a gente começa a avaliar se a nossa fé, se a nossa confiança, se a nossa fidelidade está funcionando bem. Então, assim, ao contrário do que ficou muito comum no cristianismo, uma pessoa de fé, pessoa fiel a Deus, tem muita dúvida, sim. E eu vou repetir o que eu ouvi de um professor, muito tempo atrás, que era professor de aconselhamento pastoral. Ele dizia assim, quanto mais você se tornar mais maduro, tanto mais dúvidas você vai ter. Eu não sei se aquilo foi uma profecia para mim, né? Mas eu vivi a minha vida inteira e continuo vivendo hoje, sabendo que a fé cristã é vivida em meio a incertezas. E que as incertezas são também o meio ambiente da fé, da confiança. Eu não sei, vou ser sincero, eu não tenho certeza nenhuma que Deus vai me abençoar hoje. Mas eu também não preciso ter certeza, porque Deus me abençoa. É claro que aí eu preciso aprender a ser fiel, né? Eu preciso aprender a não confundir a bênção de Deus com o meu desejo, né? Com a minha necessidade. Foi o problema de Abraão, né? O Abraão tentou ajudar a sua fé, transformando a incerteza na incerteza. A Sara não vai ter filho, a Agar vai. Então eu troco uma mulher aparentemente estéril por uma mulher fértil. Agora é garantido. E deu zebra, né? Quem amadurece na fé nunca deixa de ter dúvidas, nunca deixa de conviver com as incertezas da vida. E cá entre nós, Deus nunca vai eliminar as incertezas da vida. Se você tem alguma dúvida em relação a isso, leia o Sermão da Montanha de novo. Releia o Sermão da Montanha e preste mais atenção ainda. Porque lá a gente aprende a viver fielmente. Reginaldo, acho que é você que vai continuar as perguntas. Ô, Júlio, eu não sei, acho que o César perdeu o sinal lá, deve ter caído, porque ele deixou de ser panelista, né? Pois é. Eu tenho as perguntas aqui, eu não sei se eu posso... Não, pode conduzir mais uma. Respondendo por conta própria aqui. Tinha uma pergunta da Joyce, que eu achei muito jóia, Joyce. Ela começa falando dos caminhos políticos que são incertos, menciona algumas coisas que eu escrevi, e a pergunta dela, eu vou ler só a parte final. Precisamos de uma teologia para construir uma ética política evangélica. Como a gente faz isso, professor Júlio? De dentro do poder, de fora, na rua, nas mídias. Só consigo pensar que o púlpito é um espaço delicado. Sua pergunta faz sentido, Joyce. Para mim, a gente não consegue construir uma teologia fiel a Deus se a gente tentar construir essa teologia nas estruturas de poder. Nós vamos, se você examinar os livros da Escritura, no Antigo Testamento, Novo Testamento,
todos os seus autores eram pessoas marginalizadas, de uma forma ou de outra. O grande autor da nossa salvação foi o mais marginalizado, o mais ilegítimo e o mais sem poder de todos esses, porque, mesmo sendo Deus, né, viveu como ser humano, apanhou, sofreu e foi condenado e executado à morte, e até o último minuto ele não levantou um dedinho para usar, eventualmente, o poder de Deus para acabar com aquele sofrimento. O poder é um negócio nocivo. Ele é perigoso. É necessário, mas é perigoso. Então, se eu quero construir uma ética, uma teologia política, eu tenho que estar fora do poder. Não só do poder político, mas do poder midiático, do poder da ciência. Recentemente eu assisti de novo um filme sobre a vida de um matemático indiano que foi para Cambridge, e a história, Ramanujan, o sobrenome dele, foi um dos mais fantásticos matemáticos do século XX, mas quando você vê a maneira como as estruturas de poder da universidade eram manipuladas por professores, incompetentes, inclusive, para impedir que aquele jovem indiano realizasse o seu trabalho como professor, né? Então eu digo assim, olha, a gente precisa estar fora do poder. A gente precisa abrir mão do poder para fazer teologia política. Né? E o púlpito realmente é um lugar extremamente delicado para falar de política. Né? Mesmo quando a gente acerta, a gente não devia ter falado. Eu fui pastor 34 anos aproximadamente. Eu me jubilei com 34 anos de ministério. Eu nunca fiz qualquer tipo de comentário ou de sermão sobre política na minha vida. Quando eu falo falando agora de política, que envolva aí governante, eleição, etc. e tal. Fiz muitos sermões sobre o poder, sobre a injustiça, sobre as formas de opressão, tudo isso está lá na Escritura. Mas eu jamais tentei, de qualquer maneira, influenciar 1 milímetro que fosse nas decisões dos membros das igrejas que eu pastoreei em relação às suas opções políticas, né? Quer dizer, então, o espaço do poder é o espaço da ignorância, com todo respeito a quem tem poder. Né? Eu lembro do meu orientador de doutorado, o Nelson Kilp. Nelson Kilp já está bem, aposentou também, já passou dos 70, não deve estar ouvindo a gente, mas se ouvir, gente boa demais. O único defeito é que é luterano e não cristão independente. Uns anos depois que eu terminei o doutorado, eu fui lecionar na Este e o Nelson tinha terminado de sair da reitoria. Ele foi nomeado reitor, foi reitor durante alguns anos. Aí a gente batendo papo, ele falou, Júlio, reitor, vou resumir para você. Primeiro ano, parei de pesquisar. Segundo ano, primeiro ano, parei de publicar. Segundo ano, parei de pesquisar. Terceiro ano, parei de estudar. Quarto ano, não sabia mais nada. Quer dizer, não é porque o poder é nocivo, não porque ele seja uma coisa ruim, mas é porque ele obriga você a fazer tantas coisas que não deveriam ser feitas, que é melhor, quando você exercer por pouco tempo, né, e sempre cercado de gente melhor do que você para dar as dicas e dizer onde você está errado. Tá? O César voltou. Eu já respondi uma outra pergunta, viu, César? Então, devolvo aí para você o comando da nossa conversa. Hein? Maravilha, Júlio. Maravilha, muito obrigado. Eu, de fato, ouvi você respondendo a pergunta da Joyce, que era uma que eu tinha deixado para a gente, de fato, encerrar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Infelizmente, há algumas instabilidades na internet aí e às vezes a gente cai. Mas ainda bem que a sua internet ficou boa durante a exposição inteira, Júlio. A gente está chegando ao final desse nosso período, desse nosso terceiro webinar. A gente reforça o convite para que você se inscreva para os próximos webinars que a gente vai divulgando na semana que vem. Então, na terça-feira, a gente tem um webinar com o professor Marcelo sobre o livro de Jó.
E se você quiser, você também pode acessar o canal da FATIP no YouTube, basta colocar no YouTube e buscar pela FATIP, Faculdade de Teologia de São Paulo, da EPI do Brasil, e você encontra lá a gravação dos webinários anteriores, também a gravação deste webinar, já a partir de amanhã ou de sexta-feira no máximo, você vai encontrar no nosso canal no YouTube. A gente agradece a presença de todos e todas vocês, a gente agradece as pessoas de vários lugares do país que foram aí colocando no chat, que estão aí, que estão presentes, que estão participando. Eu deixaria com o professor Júlio uma última palavra de despedida, uma palavra de agradecimento e uma palavra final para a gente encerrar esse nosso terceiro webinar aqui da FATIP. Joia. Em primeiro lugar, eu agradeço ao professor Reginaldo, ao professor César pelo convite, uma experiência interessante, né? Em especial, agradeço a todos e todas vocês que participaram, tiveram paciência de ficar me ouvindo o tempo todo, aqueles que mandaram as suas perguntas, seus comentários. E eu só quero reforçar o seguinte: Deus é amor, Deus é fiel o tempo todo. Nós não precisamos ter medo, ter preocupação de qualquer espécie. Só precisamos deixar Deus ser Deus em nossa vida. Obrigado. Um grande abraço a todas e todos, que Deus continue abençoando vocês. Amém. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todas, e a gente se vê na semana que vem, se Deus assim o permitir. Um abraço, gente. Fiquem em paz.